Êxodo, capítulo 17, o verso de 1 a 7. Os irmãos já encontraram, provavelmente. A palavra do Senhor diz: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amém. Esta é a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Deus amado e querido, nossos corações, Senhor, estão sedentos de ouvir a Tua palavra. E esse é o nosso pedido, Deus, que através do Teu Santo Espírito, que habita nos corações dos Teus filhos, ouçamos a voz do Senhor através da Tua santa palavra, Deus. Comunica a Tua verdade santa, ó Deus, ao Teu povo. Fala aos nossos corações de modo poderoso, Senhor, para que vejamos como o Senhor é bom e quão grande o Senhor é. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede a oportunidade de nos reunirmos aqui para ouvir a Tua santa palavra. E a nossa única expectativa, Deus, nosso único pedido, e que também seja assim a nossa atenção, é de ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos console, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, e que o Senhor erga o desvalido. E que nas Tuas palavras, ó Deus, ouçamos aquilo que nós precisamos, cada um aqui, ó Deus, mas em especial, que ouçamos a respeito do Teu Filho Jesus, pois Ele é o centro de todo o universo e também da Tua palavra, Pai. Assim nós Te pedimos, ó Pai, esta bênção, e é na pessoa bendita de Jesus, neste nome precioso, ó Pai, e nós oramos e assim também agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, é interessante como muitos filhos de Deus vivem como se fossem órfãos. Não sabe a quem recorrer, se humilha a qualquer um que passa na sua frente pedindo ajuda, pedindo um apoio. E do outro lado, acabam se esquecendo do Pai. É por isso que muitos filhos de Deus vivem como se fossem órfãos. E as Escrituras nos mostram, e em especial no livro de Êxodo, que está sendo tratado aqui, com certeza, de filhos. Mas só que não são filhos gerados de mulher, mas são filhos gerados pela fé no Deus das Escrituras. No Deus que se revelou a Moisés com o seu nome, diz aquele povo: Eu sou o que sou. Mas que na língua hebraica é traduzido como Iavé. E foi assim que Deus se revelou a um povo que recebera promessas há muitos anos. E essas promessas, para não nos alongarmos muito aqui, são evidenciadas com Abraão. Quando Abraão recebe a bendita palavra: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E é interessante que Abraão sai, mas sai sem saber para onde está indo.
Abraão vai seguindo a palavra do Senhor, mas sem rumo, certo até então. Mas ele confia na palavra do Senhor apenas e vai. Leva toda a sua família. Mas só que o Senhor fala com Abraão que ele deveria ir, se afastar dos seus parentes e seguir para a terra que Deus assim o mostraria. Mas que Deus seria com ele em todo o tempo. E diz mais: aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Essa foi a palavra declarada no finalzinho da promessa a Abraão, mostrando que o Senhor estaria com aquele homem e também com a sua família. E esse homem então seguiu com essa promessa, mas também com outra promessa. Você, Abraão, será filho de uma grande nação. Muitos povos virão de você. Reis procederão da sua descendência. Mas a grande questão e o problema é que Abraão era um senhor de idade, assim também como Sara, sua esposa. Aos olhos humanos era impossível que Abraão e Sara tivessem um filho de fato. Mas a palavra de Deus permaneceu firme. Vocês terão um filho. Mas só que Sara e Abraão tomaram algumas atitudes erradas no meio da caminhada. Mas o Senhor, mais uma vez, se mostra a Abraão. E agora ele não diz apenas que Abraão teria um filho, mas ele marca o tempo e diz: é daqui 1 ano que vocês vão ter um filho. E naquele episódio ali, Sara riu-se. Diz as Escrituras que ela riu, porque pensou consigo: como sendo eu já uma idosa, o meu marido também, já perdemos o hábito de um casal, como nós teremos um filho? E naquele mesmo instante, o anjo foi até ela e disse: olha, não ria. E ela vai se justificar: mas eu não ri. Mas o anjo diz: certamente que riu. E a palavra do Senhor vai se cumprir. Daqui a 1 ano, vocês terão um filho. E para a honra e glória do Senhor Jesus, após 1 ano, nasce o bendito menino chamado Isaque. E Isaque daria continuidade ao que Abraão não conseguiu ver, que foram as promessas de Deus. Você será pai de uma grande nação. Abraão só viu Isaque, de sua descendência. Ismael, que não era filho de Sara, não contava, mas só viu Isaque. Mas a promessa do Senhor era: de você, Abraão, descenderá um grande povo. Conta a areia do mar, e assim você saberá o tamanho da sua descendência. Conta as estrelas dos céus, e então você saberá quantas pessoas virão de você. Mas Abraão só viu uma pessoa, Isaque. E as promessas, elas continuaram a se cumprir. Porque de Isaque veio também quem? Esaú e Jacó. Mas sendo que, por boca divina, a esposa de Isaque, Rebeca, foi instruída e disse: o mais velho servirá ao mais novo. E assim vai ser. E aí nós conhecemos a história. Diga-se que ela vai caminhar nesse sentido. Quando Esaú vende primeiro o seu direito de primogenitura, considera como se fosse nada por causa de uma refeição. E depois, após ele vender o seu direito de primogenitura, ele é enganado por uma estratégia feita por Rebeca junto a Jacó. E Jacó vai lá diante do pai, com a visão bem prejudicada por conta da idade, engana o pai e diz: eu sou teu filho Esaú, a quem o Senhor havia dito: vai lá, prepara uma caça para mim que eu vou te abençoar. E se apresenta Jacó, mas diz: aqui é seu filho Esaú, abençoa-me. E é interessante que Isaque sonda aquela situação. Você me diz que é Esaú, mas eu ouço a voz de Jacó? Não, pai. De fato, aqui é Esaú. Mas então,
Isaac resolve abençoar. Após apalpar os braços, e essa era a grande diferença entre os irmãos, Esaú era um homem peludo, e Isaac, liso, ele apalpa e vê ali uma penugem. De fato é meu filho, é Esaú. E dali em diante, Isaac estende a mão sobre Esaú e lança a bênção. E é interessante que a bênção que Isaac coloca sobre a vida de Esaú, ou melhor, de Jacó, é a mesma bênção que foi dada a seu pai, Abraão. Não vai faltar nada para você. Você será bem-sucedido. Você será uma grande nação. E Jacó recebe aquela bênção e imediatamente se apresenta a Esaú com a refeição preparada, chega diante do pai, aqui está, pai, a refeição. E ele fala, abençoa-me agora. Só que o pai diz, tristemente, ao seu filho, eu já abençoei ao seu irmão, ou melhor, a seu irmão Jacó, que veio aqui e disse que era você. Eu já abençoei. E Esaú, naquele momento, entra em desespero, pois ele sabia da importância do que era a bênção do pai sobre a sua vida. E ele então começa a perguntar, mas pai, será que não sobrou nenhuma bênção para mim? E é em lágrimas, em pranto, que aquele homem diante do pai fala, me dá pelo menos uma bênção. E de fato, Isaac já tinha deixado toda a bênção para Jacó, ou melhor, dado a Jacó. E o que sobrou para Esaú? Você não viverá do que sai da terra. Você será um caçador. E isso não vai sair do seu lombo enquanto você não se consertar. Eu estou aqui já traduzindo a bênção dada, a bênção, no caso maldição, dada a Esaú. Porque de fato não havia sobrado nada de bom a Esaú. E a partir daquele momento nasce uma grande rixa, um grande problema entre aqueles irmãos. E a narrativa segue. Jacó foge, vai para onde está seu tio Labão, e lá ele cresce com posses, com filhos, esposas. É lá que também nascem as tribos de Israel, a não ser uma que é Benjamim, que vai nascer depois, mas é lá que nasce a grande parte. Ele se encontra depois com Esaú e se reconciliam. E após essa reconciliação, Jacó segue para um lado, Esaú para o outro, e cada um vai viver a sua vida. Mas Jacó, como dito pelo Senhor, ele seria o descendente que levaria o legado da aliança. Jacó segue como aquele representante, então, como o patriarca da família de Israel. Chega em determinado momento, que é o que nós estamos estudando aqui na escola bíblica, que há uma grande fome. E Deus planeja toda aquela situação para que fossem aquelas 70 pessoas, que nós lemos ali em Deuteronômio, ou 70 almas, para o Egito, o único lugar onde havia suprimentos. E para lá eles foram. E é lá no Egito que de 70 cresce uma grande nação. É lá no Egito que nasce o povo de Deus. Isso é, de acordo com a proporcionalidade que Deus havia falado a Abraão, a Isaac e a Jacó. É lá, e é de lá, que saem 600 mil homens. Perceba, de 2, Abraão e Sara. Após 430 anos, contando apenas o exílio no Egito, forma-se um povo de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. E esse povo é o povo da aliança. Esse povo é o povo que Deus disse que pertenceria a Ele. É o povo que, enquanto esteve no Egito, Deus viu o seu sofrimento. E eu gosto muito da narrativa de Êxodo, os seus primeiros capítulos, quando Deus está falando com Moisés, eu vi, ouvi e desci para ajudar o meu povo e livrar o meu povo desse grande sofrimento.
É interessante que Deus, ele se personifica, atribui a ele características humanas para descrever aquilo, ou melhor, como ele estava acompanhando o sofrimento do seu povo, que começou com Abraão, mas que agora era um grande povo. E esse povo, através da mediação de Moisés, viu grandes maravilhas, pois os primeiros capítulos, em especial até o capítulo 14, que finaliza então essa grande saga, ali se narra aquela grande disputa, que na verdade não é uma disputa, se tomarmos do ponto de vista de Deus, mas se olharmos do ponto de vista de Faraó, em relação a Deus, Faraó estava disputando com Deus a posse daquele povo. E Faraó saberia muito bem qual o tamanho do prejuízo que ele teria se caso aquelas pessoas de fato saíssem. Pois o primeiro pedido de Moisés, orientado pelo Senhor, foi: deixa meu povo ir para determinado lugar, para que ali eles me sirvam e preste culto a mim. Isso o Senhor fala. E a mesma coisa, Moisés e Arão repete a Faraó: assim diz o Senhor, deixa que meu povo saia e vá para o deserto, pois lá eles vão adorar o Senhor. E os irmãos devem ter consciência de que o Faraó, na época, ele era considerado um deus de fato. Faraó era uma pessoa respeitadíssima, mas o seu respeito não era apenas ao título, mas à representatividade divina que estava sobre os seus ombros. E ele era o Deus daquele povo, Faraó. E é por isso que eu disse que há uma disputa de deuses, pois Faraó, como se acha Deus, quer disputar a posse daquele povo com o Senhor, com o Yahvé. Mas só que Faraó não sabia com quem estava lidando. Faraó não tinha noção. E parece que Deus faz de Faraó uma bolinha onde ele joga para o lado, joga para o outro, manuseia da forma que quer. Pois repetidamente o Senhor, diante de todas as negativas de Faraó, o Senhor declara: eu endureci o coração dele para que ele não libertasse meu povo. Porque nele eu vou mostrar, eu sou o Senhor. E os egípcios verão que não existe outro Deus senão o Senhor. E primeira praga, o rio em sangue. Agora imagine, irmãos, a única fonte suplementar daquela sociedade de água. Deus transforma toda aquela água em sangue. Não havia água em outro lugar. Porém, havia água em Gósen. É a terra onde estava o povo de Israel. Israel não vivia dentro do Egito. Era uma terrinha do lado. Lá tinha água. Mas no Egito, nenhuma água pura, boa para se beber. E é diante deste primeiro, do segundo, do terceiro, até a 10ª maravilha, que Deus chama de maravilha e também prodígios, que Ele vai mostrar em Faraó, que Deus mostra o seu poder, que Deus mostra que Ele é Senhor. E culmina o clímax dessa narrativa em Deus destruindo todo o exército de Faraó no Mar Vermelho. E nós conhecemos muito bem toda essa narrativa, e principalmente a narrativa do Mar Vermelho. Mas é interessante observarmos uns detalhes lá. O Senhor, no capítulo 14, registra: meu povo, Israel, estava ali no deserto caminhando, fugindo já, né? Saindo das terras do Egito. E Deus faz o seguinte: olha, dá meia volta e vai para determinado lugar. E eu quero que vocês entrem naquele lugar ali específico, que ficava entre o mar, entre Piairote, diante de Baal-Zefon. Em resumo, irmãos, Deus mesmo conduz o povo para um local sem saída. E Deus diz: Faraó vai ver isso, vai entender que meu povo está perdido, não sabe para onde vai. Então ele virá atrás do meu povo.
E então eu vou mostrar a Faraó que eu sou Deus e que não existe outro Senhor além de mim. E essa última palavrinha é importantíssima, porque, como eu disse, Faraó, divindade do Egito. Em outras palavras, era o Senhor, o Deus. Mas só que só existe um Deus. E isso deveria ficar claro para Faraó e para todo o Egito. Só existe um Senhor. E esse Deus é o Deus de Israel. E nós conhecemos a narrativa, irmãos, o mar é aberto, o povo passa. Mas só que enquanto o povo estava passando, visto ser muitas pessoas, não haveria tempo de passar Israel e depois vir-se atrás o exército de Faraó. Deus faz com que o anjo que estava na frente e a nuvem que estava na frente conduzindo um povo fosse para o fundo do povo, ou seja, para trás do povo. E ali cria-se uma barreira, onde tudo fica escuro naquele dia, tudo se transforma em noite, tanto de forma que os egípcios de um lado não conseguiam ter contato com Israel do outro. E essa barreira permaneceu até que o povo atravessasse o mar. E uma vez atravessado o mar, o anjo volta, a nuvem sai, então fica aberto para o Egito passar, ou melhor, o exército do Egito passar. E segue então aqueles soldados em cavalos e carros, com toda a sede, no encalço daquele povo simples, agricultor, que no máximo tinha enxada, uma foice para cortar e plantar. Israel com espadas, escudos e todo o instrumento de guerra, correndo atrás desse povo. Mas o Senhor, quando percebe que eles estão quase alcançando o povo de Israel, faz com que a areia onde eles estavam pisando dificultem a caminhada, e as rodas dos carros começam a travar, a passada começa a ficar dificultosa, e o povo passa e Deus manda Moisés agora abaixar o cajado. E aquelas águas vêm de encontro àquele exército. E aquele exército é todo destruído. E do outro lado, onde estava o povo de Israel, eles veem apenas corpos. Pessoas mortas. Homens que um dia foram homens de guerra, mas que estavam ali agora, porque morreram afogados pelas águas do grande mar vermelho. E daí em diante começa uma jornada. E o texto de Êxodo, ele costuma-se a ser dividido com esses propósitos. E o propósito dessa narrativa, até o capítulo 14, é mostrar que só Deus é o Senhor. Mas a partir do capítulo 12, entra um outro propósito também, além do primeiro. Agora Israel entraria em uma relação de conhecimento, de conhecer a Deus, de conhecer a Yahvé. E esse processo de conhecimento se daria, irmãos, no deserto. Esse é o grande cenário, onde o povo iria conhecer ao Senhor. E nós sabemos que a trajetória que fizeram no deserto durou 40 anos. Mas estudiosos sabem, pelo testemunho das Escrituras e também pela determinação ali geográfica de qual foram os lugares por onde Israel passou até chegar a Canaã, eles sabem que todo esse trajeto, saindo do Egito a Canaã, não duraria 40 anos. Não duraria, muito menos, muito menos. Agora imagine 40 anos caminhando no deserto. Mas o ponto é, 40 anos o Senhor acompanhou este povo. 40 anos o Senhor esteve com Israel. 40 anos, e diz aí o relato de Deuteronômio, maravilhoso, as sandálias não se gastaram. E aí a gente começa a fazer comparações, a gente compra uma sandália, uma havaiana da vida aí, ela dura no máximo 2 anos, se tiver cuidado. As sandálias duraram 40 anos. As roupas não se desgastaram. Por quê, irmãos? Por quê?
porque o Senhor estava com este povo. Mas, meus irmãos, estamos lidando com um povo, que era o povo da aliança, mas eram pecadores. Mas era uma raça semelhante a mim e a você, descendentes de Adão e Eva, descendentes, ou melhor, que receberam a herança do pecado, que receberam, infelizmente, a condição de estar em rebelião contra Deus, mas era o povo da aliança. Mas eram pecadores. E não é sem razão que ficaram 40 anos rodando o deserto. Não é sem razão. E o texto que eu trouxe hoje para expor aos irmãos, ele vai narrar, ou ele vai descrever uma situação. Apenas uma situação. Das muitas que se ocorreram. Para que nós entendamos, meus irmãos, nós aqui, que Deus, Ele está com o seu povo. E você não tem o direito de duvidar disso. O Senhor nunca vai abandonar o seu povo. E nós não temos o direito de sequer pensar que o povo dele estará só em algum momento da vida. E esse é o meu propósito, irmãos. Observando essa narrativa do capítulo 17. Mostrar o que eles fizeram e qual foi o pecado que eles cometeram. A narrativa, meus irmãos, começa após já outras narrativas, do capítulo 15, na verdade, quando no capítulo 15 eles reclamam, ou melhor, eles querem comer, e Deus providencia o maná. E desce o maná todos os dias, todas as manhãs, para alimentar aquele povo. E Deus dá uma ordem expressa: vocês vão recolher apenas o de hoje. Não pega para amanhã não, senão fica podre e vira bicho. Mas só que, pecador como este povo é, irmãos, o que aconteceu? Pega o de hoje e amanhã para garantir. Vai que falte. E então Deus, através de Moisés, fala como esse povo é duro, como esse povo é desobediente. Eu disse que era um dia. E o único dia que vocês colherão maná para 2 será no 6º dia. Porque no 7º ninguém faz nada, fica na tenda. É o santo dia, é o dia do Senhor. Apenas o 6º dia. Mas nos demais, apenas a comida daquele dia. Mas só que o povo era desobediente. E experimentaram. E colheram, então, pegaram além do dia. E Moisés identificou esse problema naquele povo e disse: olha, como vocês podem ser tão desobedientes? E quando eles vão lá olhar, está lá, virou bicho, ficou apodrecido aquela comida. E é interessante, irmãos, ainda não chegamos no sermão propriamente dito, mas nós já aprendemos um princípio aqui, que nós oramos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, pão nosso de cada dia nos dai hoje. O princípio do pão nosso de cada dia já estava ensinado aqui, porque é a mesma coisa, devemos depender do Senhor, devemos depender de Deus. Lógico, a coisa não vai apodrecer em nossos dias, mas o princípio é: confie que o Senhor é que te sustenta e não você. É o Senhor, é apenas Ele. Mas só que Israel, ainda assim, fez errado. Era um dia, pegou para 2. E depois Israel quer carne. Chega deste maná. Em Êxodo a gente não vê essa descrição, mas no livro de Números nós vemos uma descrição horrível do povo, da relação do povo para com Deus. E eu quero descrever, ou melhor, citar 2 palavras apenas. Certa feita, o povo olha para Moisés e diz assim: já estamos cansados deste maná. E a expressão ali no texto, meus irmãos, é de fato de desprezo. Nós já não queremos mais comer este maná. Todo dia isto, nós queremos carne. E a pecaminosidade deste povo, meus irmãos, atinge tamanha proporção que Deus manda, vamos dizer assim, uma chuva de codornizes.
E aquelas pessoas já se esqueceram do princípio do maná e enchem, comparando com as medidas dos nossos tempos, enchem 2, 3, 4 carrinhos de mão de animaizinhos para comer. Aí nós nos perguntamos qual a necessidade. Isso apenas demonstra incredulidade para com o Senhor. E diz mais, aquele povo comeu tanta codorniz naquele momento, que diz o texto, e aí a gente até se pergunta qual a necessidade de escrever isso, mas diz o texto, que entre os dentes daquelas pessoas estava cheio de carne. Tamanha, podemos assim chamar, tamanha era a gula daquelas pessoas, de comer carne. Os dentes totalmente sujos de carne. E o Senhor, de fato, mandou muita carne. Mas, irmãos, Deus proveu o maná. Deus proveu codornizes. Mas essas provisões vieram durante a caminhada. Então chegamos aí no capítulo 17. Diz o texto: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Eles, naquela caminhada no deserto, eles não faziam a trajetória que bem entendessem. Eles seguiam a coluna de fogo que estava diante deles. A coluna de fogo estava determinando o caminho. E onde aquela coluna de fogo e a nuvem também paravam, o povo parava. E ali estabelecia acampamento, e ali armavam suas tendas, ficavam ali o tempo que o Senhor quisesse. Porque eles só saíam quando a nuvem e a coluna de fogo passassem a andar. E essa trajetória sai caminhando. E o texto então descreve que nessas caminhadas, fazendo as paradas de acordo com o mandamento do Senhor, saíram de Sim e acamparam-se em Refidim. E se tivermos a curiosidade, irmãos, o mapa traça a distância aproximada de Sim para Refidim de 40 quilômetros. Aproximadamente 40 quilômetros. Os irmãos têm ideia do que são 40 quilômetros. Não de carro, tá? É andando. 40 quilômetros aquelas pessoas andaram de um determinado lugar para outro. De Sim para Refidim. Só que quando chegou em Refidim, havia um problema. E qual era o problema? E não havia água ali para o povo beber. Meus irmãos, estamos falando de contexto desértico. E, propriamente dito, sol escaldante, areia fervendo. Mas é nesse ambiente que estamos falando. Embora havia uma nuvem em cima do povo. Mas é nesse contexto que estamos inseridos. Contexto de deserto, sol, chão quente. E a primeira necessidade que vem à nossa atenção, aos nossos desejos, é o quê? Água. Creio que no calor que estamos passando aqui em São Paulo, a primeira coisa que a gente faz quando começa a esquentar é água. 1 litro, 2 litros, 3 litros aí. O dia todo bebendo água para resfriar o corpo por conta da alta temperatura que estamos vivenciando. E o povo, de fato, lidar com um grande problema. Como é que no deserto agora a gente está parado em um lugar que não tem água? Meus irmãos, e esse povo começa então a contender com Moisés. Diz o texto: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? A ideia aqui, irmãos, é que o povo chegou para Moisés e falou o seguinte: bora providenciar água, a gente quer água. Mas quem era Moisés? Um semelhante, um israelita, um homem de carne e osso, que estava no meio deles, passando pelas mesmas situações,
se alimentando do maná, se alimentando das codornizes, andando naquele deserto. Se fosse para passar sede, ele também passaria. Se fosse para ter fome, ele também teria. O que o povo sofresse, Moisés também sofreria. Mas o povo vai até Moisés e fala: providencie água para nós. E a resposta de Moisés é o seguinte: por que contendeis comigo? Isto é, por que vocês vêm pedir a mim como se de mim saísse água? Como se eu fosse o providente aqui. E a outra pergunta é chave também: por que tentais ao Senhor? O que essas pessoas haviam feito aqui, meus irmãos? O texto diz: tentado ao Senhor. Porque a murmuração que eles dirigem a Moisés, na última instância, é salutar. Por quê? Porque Moisés era o representante deles diante de Deus. Moisés era quem conversava face a face com o Senhor. E qualquer das necessidades, qualquer coisa que deveria ser julgada, era com Moisés, porque Moisés era o mediador daquele povo em relação a Deus. Na última instância, tá, irmãos? Mas Moisés não faria milagre. Moisés não era Deus. E o ponto que eu quero destacar, irmãos, se lembra dos 40 quilômetros? Eu pergunto ao irmão, a vocês: você consegue andar 40 quilômetros sem tomar uma gota de água? Eu acho que ninguém aqui conseguiria. Mas eles andaram 40 quilômetros. E aqui é uma inferência, tá? Será que no meio dessa caminhada de 40 quilômetros, aqui e acolá não apareceu um pequeno oásis? Uma fontezinha assim perdida, onde tinha água para beber? Será? E esse povo chega agora, para em um lugar e vê que não tem água. E a primeira coisa que fazem, Moisés providencia água. Eles murmuram, eles contendem com Moisés. E para que fique mais exposto e enfatizado como foi essa injúria para com Moisés, no sentido de reclamar, de providencie, Moisés, traga para nós a água. Irmãos, o texto coloca aqui, as expressões utilizadas aqui, são expressões de termos condenatórios. São expressões do tipo assim: olha, Moisés é o culpado por tudo isso que está acontecendo conosco. E é por isso que a narrativa continua. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? E isso aqui já virou como se fosse um provérbio na boca daquele povo. Porque no livro de Números, mais uma vez, antes de vir o maná, ou melhor, depois do maná, que eles vão pedir carne, eles vão falar o seguinte para Moisés: nós preferiríamos estar no Egito comendo cebola, comendo ali aquelas hortaliças, aquelas verduras, legumes, e estaríamos satisfeitos. Agora vem você com este maná. Essa foi a murmuração do povo. E é semelhante ao que diz aqui. Por que nos tiraste do Egito? Olhando o verso do questionamento, lá tinha água. Lá eu ia beber água. Só que aqui eu estou com sede, Moisés. Providencia isso para mim. Agora, Moisés, se você não providenciar, nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer e nossos animais vão morrer. Isso é, o autor faz questão de descrever cada grupinho que estava ali reunido e fala para Moisés, em resumo, todos morrerão. Mas ele enfatiza isso. Nós morreremos, os filhos vão morrer e o gado vai morrer também. E tudo isso está na sua conta, Moisés. É culpa sua. Você é o responsável por isso. Daí, irmãos, a narrativa e as expressões que eu havia falado aqui, elas vão se encaixar no versículo 4, quando Moisés vai clamar a Deus. E Moisés diz o seguinte: clama ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me.
E o apedrejamento ali, de fato, é a conclusão de como se fosse um julgamento e agora aquela pessoa será condenada. Moisés só faltou isso, ser apedrejado. Mas só que ele diz, a única coisa de tudo isso que eles estão falando para comigo é que me apedrejem, é que me matem. A única coisa que falta, Senhor. E Moisés, aqui de fato nós vemos o ofício de Moisés, efetivamente. Moisés não era o Deus. Moisés era o mediador entre o povo e Deus. E Moisés reconhece que ele não é Deus. E nesse sentido, por que vocês questionam a mim ou requerem de mim como se de mim saísse água ou como se eu brotasse água de qualquer lugar? Moisés então faz o seu papel de mediador. Ele vai até o Senhor. Ele clama a Deus. Mas só que ele expõe ao Senhor, de fato, a sua condição. Que farei a este povo? Não resta nada para eu fazer, eu não posso, estou impossibilitado, mãos atadas, não há o que eu possa fazer. Não posso cavar deserto para nascer água. Não tenho o que fazer, ó Senhor. E eles já estão a ponto de me apedrejar. E então, a resolução do problema nasce. Ou melhor, aparece, se revela. Deus fala. E quando Deus fala é para que todos tremam. Quando Deus fala, quem está falando é digno de toda honra, toda reverência, todo temor. Fazendo uma comparação, olhe para o que aconteceu no monte na entrega dos 10 mandamentos. O monte fumegava, porque o Senhor estava ali, a santidade do Senhor estava ali. E quando ele falou, todo o povo disse, Moisés, não deixa que a gente ouça a voz do Senhor. Vai tu e fala com ele. E o que você falar para nós, ouviremos e assim obedeceremos. E agora o Senhor fala. E a autoridade de Deus vem para Moisés. E a instrução que Deus dá a Moisés é a seguinte, irmãos, versículo 5. Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Primeira instrução, pega aí os representantes do povo. Lógico, a depender do lugar que Moisés fosse, não ia comportar para que o povo visse o que iria acontecer. Então, como havia uma ordem naquele grande povo, pegam os representantes, que as escrituras muito chamam de anciãos. Eles. Chama eles. A segunda instrução, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E aqui é interessante que Deus pede para que Moisés leve o bordão. Mas não era qualquer bordão. Não era o pedaço de pau que Moisés achou largado no deserto. Pega aquele bordão com que você feriu o rio Nilo. E aí a gente retorna lá, ao primeiro milagre. Ou melhor, a primeira maravilha. Arão colocou ali no rio Nilo o bordão e feriu. Vamos dizer, mexeu. E aos poucos, aquele rio foi se transformando em sangue. Mas ainda há uma outra característica atrelada a esse bordão, irmãos. O início da narrativa de Êxodo mostra que um dos sinais que provaria ao povo de Israel que Deus estava com Moisés era quando ele jogasse aquele bordão no chão e ele se transformasse em serpente. E diz o texto, o Senhor falando a Moisés, quando eles virem esta maravilha, crerão que eu sou contigo. E aquele povo viu e creu. E então Deus fala para Moisés, toma aquele bordão. Não é qualquer um, é aquele. E continua a narrativa. E vai. E o versículo 6, meus irmãos, é a maravilha do encontro. Diz o Senhor, eis que estarei ali diante de ti
sobre a rocha em Horebe. O Senhor estaria ali representado na rocha, em vista que Deus é Espírito e nós não podemos ver Deus. Não é que ele estava em cima da rocha, mas é que ele estava ali, como ele disse, mas representado na rocha. Posto, irmãos, que ele estava ali representado, pois a instrução é: e você vai ferir a rocha, e dela sairá água. Não era Moisés que daria água ao povo. Apenas Deus pode dar. Era o Senhor quem daria água a eles. E aqueles anciãos, então, seguiram Moisés e viram que Moisés estava com aquele bordão. E certamente aqueles representantes teriam, então, uma consciência, irmãos. É verdade, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Ele não nos desamparou. Chegamos a um lugar que não tem água, mas eu sei que o Deus está lá, agora. Mas, irmãos, isso aqui é fruto da incredulidade. Embora esteja aqui a maravilha de Deus, o Deus que se revela como uma fonte de vida, e aqui precisamente usando o texto, como água, foi necessário que Deus fizesse isso, e é uma maravilha, mas para que eles crescem que Deus estava no meio deles. E aqueles anciãos, então, presenciaram, testemunharam aquele grande fato. De uma rocha nasceu água, saiu água. E uma vez saindo água daquela rocha, o povo bebeu. E diz o texto: Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E aqui a narrativa fecha o texto. O problema foi descrito. Não tem água neste lugar. Qual foi a atitude de Israel como povo? Murmurou diante do Senhor. Quase mata Moisés. O Senhor então providenciou a água e todo mundo bebeu. Essa é a pequena história, irmãos. Mas só que é uma história acompanhada de uma interpretação inspirada. É uma história acompanhada de alguém que estava escrevendo segundo o Espírito do Senhor. Porque o versículo 7, então, ele narra e diz: Moisés, portanto, chamou aquele lugar Massá e Meribá. Massá significa provação, Meribá, contendas. E ele justifica, o próprio texto diz: por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor. E como eu disse, vimos o milagre, vimos a maravilha, mas em resposta a uma atitude incrédula. E aqui a gente vê, então, no final do versículo 7, o que foi tentar ao Senhor. Está aí a pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? E aqui, irmãos, está a tentação, e aqui, irmãos, está a incredulidade de Israel. Se os irmãos observaram, Deus foi quem fez 10 maravilhas no Egito. Deus foi quem abriu o mar diante daquelas pessoas. Deus alimentou em um determinado momento, que foi o princípio, mas durante 40 anos, um povo com maná que vinha do céu. Não nascia da terra, vinha do céu. Deus mandou animais, as codornizes, para alimentar aquele povo. Deus fez com que aquele povo andasse e parasse em um lugar, andasse e parasse em outro, andasse e parasse em outro lugar. Com uma coluna de fogo e uma nuvem sobre eles. Meus irmãos, estamos falando aqui de um pecado de incredulidade tamanho. Porque este povo viu as maravilhas do Senhor. E ainda assim, tiveram a coragem de chegar a uma conclusão: não tem água aqui? O Senhor não está mais conosco. O Senhor nos abandonou. O Senhor já não caminha mais comigo.
estamos sozinhos. Por que Moisés não nos deixou lá no deserto? Lá pelo menos tinha água. Agora estamos aqui para morrer de sede. Irmãos, a conclusão que chegamos é essa. Uma atitude de incredulidade diante de um Deus que é providente. E em todo momento providenciou todas as coisas àquele povo. Meus irmãos, só que essa é a parte de Israel. A parte de Deus que deveria ficar claro era quando Deus se apresentou a Moisés e disse palavras firmes, palavras concretas, palavras recheadas de esperanças e de certezas, as quais o povo não poderia perder de referência. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura de Êxodo capítulo 6. Os pecados de Israel são pecados gravíssimos. E estes pecados, irmãos, se revelam diante de tudo aquilo que Deus fez, mas principalmente como Deus tratou este povo. Capítulo 6, a partir do verso 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. Me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Finaliza o texto: Eu sou o Senhor. Foram essas palavras que foram ditas a Moisés para que transmitissem àquele povo. E o que eu gosto de destacar nesse texto é que o Senhor, ele se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, mas se revelou como Deus Todo-Poderoso. Mas a Moisés e a Israel, Deus se revela como o Deus da aliança, Yahvé, o Deus que está com o seu povo. E tendo Deus, portanto, uma aliança com o seu povo, Ele nunca os abandonaria. É diante da aliança, irmãos, é na confirmação da aliança, desde Abraão até o Egito, que o povo deveria ter certeza de que o Senhor estava com eles. Não era necessário fazer milagres. Não era necessário que Deus se revelasse constantemente em resposta a uma atitude incrédula, pois eles sabiam, pela palavra do Senhor, palavra que é firme, e que Ele não se arrepende, mas cumpre, eles deveriam ter consciência de que o que Deus falou, Ele cumpriria. Pois se Deus disse que ele, Israel, seria o povo dele, uma propriedade dele, era, irmãos, imperativo que aquele povo descansasse apenas no Senhor, desfrutasse do cuidado de Deus, observasse as maravilhas com as quais Deus se revelava cada dia àquele povo. Mas o que nós vimos aí, capítulo 17 de Êxodo, foi que no primeiro momento de dificuldade, Israel desconfiou da presença de Deus no meio deles. É por isso, meus irmãos,
Deus está com o seu povo. E nem eu nem você podemos desconfiar disso. Nenhum momento. Meus irmãos, essa é a história de Israel. Mas eu amo o que Paulo fala em Coríntios. Mas tudo o que foi escrito lá, foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para a nossa instrução. E Êxodo capítulo 17, 1-7 foi escrito para mim e para você. Essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é para que nós tenhamos consciência de quem Deus é. De que Ele é fiel à sua palavra e à sua aliança. Portanto, Deus está com o seu povo. Não duvide disso. E eu quero, meus irmãos, trazer algumas instruções aplicativas para a nossa orientação. Saiba de uma coisa, irmão. A mesma realidade que talvez você observa aqui em Israel, você pode ter vivido. O que muda, meus irmãos, é que estamos agora na submissão do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Deus Yahvé, mas é a pessoa de Jesus Cristo, observando a sua obra e tudo o que Ele fez. É na sua submissão que nós estamos. E é a Ele que nós não devemos dar nenhuma atitude de incredulidade ou de desconfiança, pois assim como o Deus que se revelou a Israel é fiel ao que Ele disse, a mesma coisa é Cristo Jesus. E Ele faz isso com a sua igreja. Portanto, irmãos, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, nós devemos conhecer mais ao Senhor. Eu me considero novo, 26 anos, mas uma trajetória interrompida na adolescência, mas desde criança criada no Evangelho. Hoje eu conto 10 anos de Evangelho. Eu não posso ter a ousadia de dizer que eu conheço 0,0000 e a dízima vai de 0 até o infinito. Não posso dizer que conheço Deus. Não posso dizer que eu conheço ao Senhor. Estou no momento estudando, louvado seja Deus, no seminário. Mas o que eu vejo ali ainda não é nada em referente ao que Deus é. E muitas pessoas aqui devem ter uma estrada muito mais longa que a minha. Mas a mesma coisa que eu aplico a mim, aplico a você também, irmão. Você não conhece nada de Deus. Visto que Deus é infinito, visto que passaremos a eternidade conhecendo Deus e não conheceremos totalmente. E eu gosto muito dessa ilustração. Conhecer a Deus é igual conhecer os números. Uma criança que hoje já está na escola começa a fazer 1, 2, 3, 10, 20, 100. Eu me lembro certa feita que eu fiz até 1000 no meu caderno. Era um castigo, mas eu fiz. Até 1000. Mas eu tinha consciência. E hoje, mais ainda, de que eu faria 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 2 bilhões, 3 trilhões e assim vai. E eu nunca conseguiria chegar ao final dos números. A mesma coisa é o nosso aprendizado em relação a Deus. Você conhece hoje mais um número. Amanhã, outro. Você vai morrer aqui, nesta terra. Vai para a eternidade, pela graça de Cristo, crendo em Cristo Jesus. E chega lá, a contagem não vai parar. E vai mais número. Outro número. E nós conheceremos a Deus por toda a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, tendo consciência que nós não conheceremos ao Senhor totalmente, uma coisa deve ser certa: busque conhecê-lo. Busque conhecer quem Deus é. Conheça os atributos de Deus. Saiba que Deus é um Deus fiel a tudo que Ele registrou na sua palavra. Irmãos,
Mas quantas vezes nós duvidamos? Seja sincero consigo mesmo. Em vistas de, por exemplo, quando ele registra lá, o Jesus Cristo está pregando, e ele fala no sermão lá do monte. Não ande ansioso por coisa alguma. Quem anda ansioso é quem não é crente. Mas quem é crente, anda confiado no Senhor. Pois tem consciência que ele alimenta os pássaros, que não trabalha, não faz nada. Ele veste os lírios do campo com mais formosura e beleza do que Salomão em toda a sua glória. E eu não vou deixar nenhum pequenino passar necessidade ou faltar aquilo que é essencial. Mas sejamos sinceros, irmãos. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já aprendeu? Se você ouvir de novo, você vai falar, rapaz, eu já sei disso, não precisa repetir. Mas quando chega naquele momento que falta o emprego, a conta está subindo, chega um carteiro, já virou seu amigo, rapaz, estou trazendo tanta conta aqui para você. E você vê em casa aquela pilha de conta crescendo. Você fala, não sei o que fazer. Mas será que passa na nossa mente a lembrança de que Jesus falou, olha, o que for essencial não vai faltar. Não vai faltar. E quantas vezes duvidamos disso? É por isso que precisamos conhecer ao Senhor. E conhecer ao Senhor, meus irmãos, não é só na perspectiva teórica. Deus é eterno. Deus é trino. Mas que o conheçamos tanto na teoria e quanto na prática. E saiba que Deus é fiel. E que você viva esta fidelidade de Deus na sua vida. Portanto, conheça mais o Senhor. E outra coisa, saiba que Ele tem uma aliança com o seu povo. E você não pode esquecer como essa aliança foi feita com Abraão. Meus irmãos, quem assumiu o ônus daquele contrato, isto é, de que se não for cumprido os termos desse contrato aqui, vai sofrer as consequências, foi Deus apenas. Abraão não passou entre as partes dos animais, não. As bandas de animais. Foi só Deus que passou. Apenas ele jurou. E ele é fiel à sua aliança. E não é que Deus cumpre a sua aliança com medo de que ele falhe e sofra as consequências. Mas ele jurou, porque ele queria, jurou por si, porque ele queria deixar tão firme a aliança dele com o povo, de modo que você e eu hoje tivéssemos consciência de que essa aliança nunca seria desfeita. Ele tem uma aliança com o seu povo, e você precisa aprender sobre isso. E não apenas sobre viver isso. Ele tem uma aliança com o seu povo. Meus irmãos, consequentemente a isso, se nós afirmamos que Deus é fiel, foi o que nós batemos aqui constantemente. Não duvide de Deus. Não duvide que Deus vai te sustentar. E ao mesmo tempo, não duvide de que Deus tem todo o poder para condenar quem Ele quiser. E quando eu trago essa outra situação, é simplesmente para dizer, viva em santidade, saiba que você está na presença de Deus. Mas saiba de uma coisa hoje, não duvide do Senhor, em momento nenhum. Eu sei que muitas vezes a gente passa por dificuldades, aflições, trabalho, empresa, negócios, ou falta de trabalho, falta de dinheiro, falta de paz. Tememos a muitas coisas, mas em momento nenhum, a única coisa que você deve temer ou pender a desconfiar é de que Deus está com você. Não diga, cadê o Senhor? Mas afirme, eu sei que o Senhor está comigo. Meus irmãos, eu quero dizer uma outra coisa ainda, e mais duas. Todas as vezes que você
desconfia da ação de Deus na sua vida, sabe o que você está fazendo? Tem consciência? Se não, tenha hoje. Você está tentando ao Senhor. E não é diferente do que Israel fez não, tá? Você está tentando ao Senhor. Sabe como a gente identifica isso? Quando em meio à dificuldade, você recorre a todo mundo, mas não dobra o joelho para pedir a Ele ajuda. Você vai a seu chefe, você vai a seu amigo, você vai a quem quer que seja para resolver determinado problema, mas você não vai até o Senhor. E quando acontece isso, meus irmãos, é triste falar, mas saiba disso, você está tentando a Deus. Em outras palavras, você está desconfiando da ação de Deus sobre a sua vida. Basicamente é isso. E meus irmãos, devemos, diante então dessas circunstâncias, devemos nos apegar a uma coisa. Porque geralmente nos apegamos ao quê? Às situações, o que está ocorrendo. E muitas vezes você vê uma oportunidade e fala assim, é a vontade do Senhor. E você vê outra, não, é a vontade do Senhor. E sai fazendo coisas sem pensar muitas vezes nas circunstâncias, e faz coisa de modo circunstancial. De acordo com a circunstância você age. Mas não é conforme a circunstância que você deve se apegar. Mas você deve se apegar à palavra do Senhor. Agora eu quero tornar isso mais prático. Sabe o que é, irmãos? Se apegar às circunstâncias? É quando tudo vai bem, aí você diz, é Deus. Quando tudo vai mal, não é Deus. Mas a minha pergunta é, onde você vê nas Escrituras? Me fale, onde é que está que Deus só vai dar coisa boa a você? Aonde é que está registrado isso? Se apegue à palavra do Senhor, àquilo que Ele falou, pois aquilo que Ele disse é certo. Se está bem hoje, se está amanhã, independe, tenha uma certeza apenas, o Senhor é com o seu povo, e ponto final. É essa certeza que nós devemos ter. E por fim, irmãos, tudo isso que nós temos falado, mas agora eu quero me apoiar no que o Novo Testamento diz a mim e a você. Portanto, Ele nunca abandonará o seu povo. João capítulo 14, versículo 16, a parte B, ele diz, Jesus, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, no nosso caso, conosco. Jesus Cristo foi aos céus, mas Ele disse, eu vou enviar um outro Consolador, e Ele estará para sempre com o seu povo. Ele estará para sempre com o povo da aliança. Mateus capítulo 28, versículo 20, a última parte do versículo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a palavra do Senhor. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ah, mas aqui não está dizendo que Deus está com ele. Como não? É Deus que está falando com ele. É o Senhor que está falando, olha, assim como você foi em Roma, ou em Jerusalém, vai ser em Roma também. E esse mesmo Deus que acompanha Paulo e diz coragem, é o mesmo Deus que acompanhou ele em Jerusalém e ia acompanhar em Roma também. E o final de Paulo em Roma foi o quê? Decapitado. Mas o Senhor não estava com Paulo? Estava. Em todo o tempo. Coragem, Paulo. Por fim, Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra
enquanto estendemos a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui é um relato, irmãos, não direto, mas indireto. O povo orou e Deus agiu. Encheu aquelas pessoas do Espírito Santo para que eles anunciassem o Evangelho com toda a intrepidez, com coragem. E essa coragem era necessária, porque o que eles iriam enfrentar era a morte, por causa do Evangelho. Mas uma coisa que eles tinham plena certeza: o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E aqui, meus irmãos, a última para finalizarmos. Eu não sei como é que você pensa ou vive a certeza de que Deus é com você. Mas eu tenho duas notícias. Uma é triste, outra é boa. Mas é necessário que eu fale a triste, para que você conheça a boa. E a notícia triste, meus irmãos, é a seguinte. Eu não coloquei como opção aqui, triste ou boa primeiro. Não. A primeira vai triste mesmo. Sabe o que é triste, irmãos? Porque quem não está em Cristo não pode ter certeza nenhuma de nada disso aqui. Fora de Cristo, meu querido, digo com muito peso em meu coração e muita tristeza, Ele não está com você. Você pode até viver maravilhas nesse mundo. Você pode ser um bem-sucedido. Você pode comprar uma casa, um carro, uma moto, qualquer coisa. E você vai dizer: é Deus que está me abençoando. E eu não tenho dúvida disso. Pois nenhum bem provém se não for de Deus. Vai ser dele, sempre vai ser dele. Reconheça você ou não, é Ele que manda. Mas o grande problema é que se você está fora de Cristo, Ele não está contigo. Ele não está com você. E eu preciso falar isso de forma categórica para te alertar do grande perigo, quando muitas vezes você nutre a esperança conforme a circunstância, conforme o que você vê, conforme o que você tem, quando na verdade você está só. Deus não está com você. O Senhor Jesus Cristo, essas palavras não são para você. Essa é a notícia triste, que eu preciso também controlar as lágrimas. Mas eu quero dizer por outro lado, irmãos, que você tem plena consciência de que Cristo te acompanha toda a sua vida, a partir do momento que há arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. É a partir daí que você pode ter certeza, independente das circunstâncias, pois Ele te deu a graça de crer no seu nome. Ele te deu condições de você se arrepender e crer no bendito nome do Salvador Jesus Cristo, pois esta obra que é única e exclusiva dEle, somente Ele pode te dar essa certeza, somente Ele pode mover o seu coração, tirar o coração de pedra, colocar um de carne, dar o seu Santo Espírito para que assim você creia nele. E daí, essas palavras são para você. E aí você vai sair com essa certeza daqui. Ele é contigo. Ele está em todo momento com você. Ele não te desampara. Não importa o momento que você esteja passando, o Senhor é com você. E essa é a certeza que nós temos. Não precisa um milagre acontecer. Não precisa um morto ressuscitar. Precisamos apenas descansar e crer nas palavras do Deus da aliança. É este Deus que se revelou a Israel. E é esse Deus que se revelou a mim e a você, na pessoa de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, a notícia triste, ela não pode ficar apenas triste, na tristeza. Eu quero dizer que há solução para o seu problema. Porque o seu problema não é falta de dinheiro. Não é falta de status. Não é falta de trabalho. Ou talvez você considere que seja.
seu problema não é que você tem defeitos. O problema da sua vida que precisa ser resolvido, para aqueles que ouviram a triste notícia, o seu problema é que você está fora de Cristo. Esse é o seu grande problema. E a solução que o Senhor apresenta é: arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Essa é a solução. E queira o Senhor fazer essa obra em você hoje, para que você possa desfrutar das benditas promessas registradas aqui para o povo de Deus. Deus está no meio do seu povo. Não duvide disso. Que Ele nos abençoe.